E aí galera, tudo bem com você? O meu nome é Lucas. Meu nome é Jonatas. E este é o canal Saiba Mais, o seu jeito, o meu, o nosso jeito de estudar a Bíblia. E hoje o que a gente vai falar? Vamos falar sobre o livro de Jonas. Na verdade a gente vai começar uma série aqui, são 4 capítulos no livro de Jonas e a gente vai fazer um vídeo especial para cada capítulo. Como é que começa a história de Jonas? Cara, Jonas é um livro peculiar, ele é diferente. E eu acredito que quando a gente fala sobre Jonas, muitas vezes na nossa cabeça já vem o profeta fujão, aquele profeta que não quis ouvir a voz de Deus, aquele profeta covarde que tinha medo de ir para Nínive. O principal tema do livro de Jonas não é a mensagem necessariamente que ele leva para Nínive, mas a forma como Deus vai trabalhando com ele, apesar dele também ser mensageiro. Porque na literatura profética, o profeta é sempre um meio, né? Como Jeremias, Moisés, ele é apenas a boca para levar, para comunicar uma mensagem de Deus. Mas no caso de Jonas, a gente observa que Deus tinha bastante interesse também na conversão do profeta. Um outro ponto marcante do livro de Jonas são as ironias. É um livro cheio de ironias. Nesses 4 capítulos a gente vai observando, Lucas, como essas palavras, os versos vão nos mostrando incoerências na vida do profeta. Jonas, o capítulo 1, versículo 1, na minha versão, diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. E aí começa já as ironias, hein? Enquanto tem ali no versículo 2 falando vá depressa, o que acontece é: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. E aí, com esse termo fugir, parece que Jonas está com medo, ou ainda mais, ele não quer, de fato, falar com Nínive. No primeiro momento a gente percebe que preguiça não é o problema do profeta. Ele não ficou parado, ele até levantou e ele foi, mas justamente para ir contra a vontade do Senhor. E Jonas, ele é filho de Amitai. O que é Amitai? Olha só, quando a gente vai para o texto bíblico e sobretudo para a mentalidade hebraica, né, a gente percebe que os nomes eles têm um grande significado. E Amitai no hebraico ele significa fidelidade. Em outras palavras, o texto está dizendo Jonas, aquele que era filho de um homem fiel, que tinha como marca a fidelidade, logo num primeiro momento age com infidelidade para com Deus, desonrando então o nome do próprio pai. E aí ele se levanta, né? São os 3 imperativos muito marcantes aqui que a gente precisa destacar, que vão se repetir ao longo da história de Jonas, que é o levanta-te ou dispõe-te. Ele vai, né? Deus fala para ele, vai e clama. Continuando então, versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. E todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Ele vai contra a vontade de Deus e agora ele desce para Jope, almejando descer para Tarsis, e ele desce então para o navio e não satisfeito, ele desce para o porão do navio. Então a gente observa aí esse caminho descendente. Tem gente que quer subir na vida, mas Jonas parecia que queria descer. Quanto mais fundo para ele, melhor parece, né? Quanto mais fundo para ele, mais distante de Deus. E aí volta aquela questão, por que Jonas parecia que estava fugindo de Deus? Qual era a motivação de Jonas? Continuando então, todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Versículo 6, o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Quando começou a tempestade, por mais que ela tivesse sido enviada por Deus, os outros navegadores ali, marinheiros, estavam clamando cada um ao seu Deus. Então imagina que ali era quase uma feira, né? Cada um, ao invés de falar o seu produto, estava falando do seu Deus. E aí o capitão do navio chega para ele e fala: ué, você não vai clamar o seu Deus? Talvez ele nos ouça e acalme a tempestade. Então eles estavam tirando para tudo que é lado, né? Só que parece que Jonas estava na contramão. Ele estava tranquilo, suave na nave, igual alguns dizem, né? Ali dormindo, em berço esplêndido. E aí, o marinheiro, então, o capitão, ele fala que justamente que Deus fala no começo, agora ele fala os mesmos imperativos, ele fala, levanta-se, né, vai e invoca. É interessante ver como que esses verbos vão se repetindo ao longo do texto, em que situações eles vão se repetindo, né? E parece que eles marcam um momento de virada, porque logo em seguida aqui, ó, versículo 7, então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para
descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Então eles lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Interessante a gente perceber aí a palavra temor. A palavra temor ela aparece pelo menos 6 vezes no capítulo 1, só que em 5 oportunidades ela aparece atrelada ou com a palavra dos marinheiros que eram pagãos. Então a gente vai observar aqui logo no versículo 9, né, a sorte cai para Jonas. E agora ele precisa se declarar. Quem é Jonas? Aí ele vai responder no versículo 9. Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Nesse momento ele diz da boca para fora que ele teme ao Senhor. Mas é interessante, e é uma das ironias do texto, é que durante o capítulo a gente observa que as atitudes de Jonas não estavam condizendo com o que o profeta fala aqui no versículo 9. Muitas vezes a gente fala da boca para fora, não, eu temo a Deus e tal, mas muitas vezes outros demonstram mais através de ações temer do que nós. Os homens então ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Então, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Versículo 12. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. A tempestade, né, essa palavra gadol no hebraico, ela se intensifica. Se nós observarmos o começo da tempestade, quanto mais Jonas se afasta de Deus, mais essa tempestade, mais esses problemas eles vão se intensificando. E é interessante que Jonas ele reconhece no seu discurso, quando ele diz quem ele é, que Deus ele é o criador do céu e do mar. Só que no mesmo momento ele crê que pode fugir de Deus estando no mar. E o engraçado é que naquela época, a gente sabe que naquela região o tempo de chuva é apenas um. E tem um tempo que não chove, é de estiagem. E pelo jeito, este era um tempo, ao que tudo indica, este era um tempo de estiagem. Porque a partir do momento em que começa a chover, não só os marinheiros como o capitão, todos os homens que estavam ali no barco, eles têm certeza que aquilo ali é algo de ordem sobrenatural. Não é algo assim, uma chuva qualquer como pode chover no verão. Não, é uma chuva em uma época que não chove do nada. Tanto é que o texto fala que Deus trouxe um vento forte e a partir desse vento forte veio então a tempestade que foi se intensificando quanto mais Jonas estava distante de Deus. Como então que eles saíram dessa situação? Vamos lá. Jonas deu a solução. Ele falou, é só me lançar ao mar que a tempestade vai acabar, né? Só que os marinheiros, que até então eram pagãos, aparentemente eles vão contra essa ideia. Porque eles tentam remar. Eles remavam tentando alcançar a praia, tentando alcançar a costa. Aí no versículo 14 tem algo muito interessante. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem, no caso de Jonas. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida eles pegam ali Jonas e o lançam no mar enfurecido, e este se aquietou. Parece que realmente o mar estava ali só por causa de Jonas. E o engraçado é que enquanto Jonas diz que ele clama ao Senhor, que ele é adorador do Deus vivo, quem é que faz isso? Não é Jonas. São os marinheiros que não acreditavam até então em Deus. É engraçado isso, que parece que na trajetória, a gente vai ver ao longo dos outros capítulos, mas começando aqui, a trajetória de Jonas é Deus tentando falar com Jonas, mostrando sinais evidentes, e Jonas falando com o discurso só da boca para fora, que ele é adorador de Deus, e quem na verdade adora Deus são as pessoas ao redor dele. É engraçado isso, né? E de certa forma, o profeta ele demonstra um coração duro, um coração que precisa ser convertido. E aí Deus vai trabalhando ao longo desses 4 capítulos para que o profeta fosse verdadeiramente convertido, né? Só que aparenta-se que quem se converte de forma muito mais fácil são os pagãos. Porque perceba que no primeiro capítulo Jonas nem sequer faz um sermão. Os caras ali que eram pagãos, em pouco tempo se tornaram adoradores do Deus vivo. Porque aqui eles clamam, né, no versículo 14, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Ali eles já estavam rogando ao Senhor. Não derrame a tua ira em cima da gente por causa dele. Exatamente. Porque isso aí é propósito de vocês dois. Já estavam reconhecendo o poder que havia no Deus
que Jonas estava apresentando. Isso é muito interessante. Sem muitas palavras, o profeta conseguiu ser um canal para que aqueles homens fossem convertidos. E sem necessariamente Jonas querer que isso acontecesse, né? Jonas não estava interessado em converter essas pessoas, em fazer com que essas pessoas adorassem ao mesmo Deus que ele. Pelo contrário, ele não estava nem aí para pregar o evangelho, apesar dele ser um profeta. Agora, um ponto aqui interessante é que a gente já está no final desse primeiro capítulo e até o momento a gente não falou nada sobre a grande questão do livro inteiro de Jonas. Pelo menos quando eu era pequeno, a gente falava Jonas e o grande peixe, né? A gente falou sobre várias coisas aqui e não falamos sobre esse grande peixe. E o pessoal ainda fala baleia, né? A baleia. O texto fala baleia. E o engraçado é que a gente às vezes duvida do texto bíblico por causa disso. Mas era um grande peixe ou uma baleia, como é possível um peixe engolir um ser humano inteiro e depois vomitá-lo, enfim. E o texto está nem aí para isso, tanto que nem coloca o foco da questão nisso. Coloca o foco da questão na questão da adoração, na questão da conversão de Jonas, que no processo da conversão de Jonas também tem a conversão de várias outras pessoas que estão ao redor de Jonas, como a gente vê nesse primeiro capítulo e a gente vai ver nos demais capítulos. Versículo 15, né? Então em seguida pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Versículo 17, que é o último versículo do capítulo, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Ou seja, uma simples menção no final do capítulo e a gente tenta colocar isso como se fosse a grande questão principal de Jonas, porque não estamos olhando para a ênfase do texto bíblico. A gente reduz a história de Jonas ao colocá-lo associado somente ao grande peixe. Sem dúvida alguma, o texto tem muito mais a nos ensinar através das repetições, da sua forma e do seu conteúdo, do que apenas sobre o fato de Jonas ter sido engolido por um peixe. E é importante ressaltar, Lucas, que o primeiro capítulo ele se harmoniza com o terceiro capítulo. A gente observa sempre um diálogo entre Jonas e os pagãos, que demonstram mais fidelidade do que ele mesmo, demonstram mais temor do que ele mesmo. E o segundo capítulo se conecta com o quarto capítulo. O livro de Jonas ele é estruturado dentro dessa forma. Por quê? Porque no segundo capítulo ele dialoga com Deus, no quarto capítulo também. E você, achava que a história de Jonas se resumia ao grande peixe? Comente aí, compartilhe com seus amigos, assine o canal e também assista o próximo vídeo. Valeu, galera! Curtiu o vídeo? Tem mais vídeo aqui, você pode acessar e continuar aprendendo. E se você quiser receber materiais no seu e-mail, o link aqui na descrição você pode cadastrar lá. Falou!